A Web Rádio Fraternidade apresenta Divaldo Pereira Franco, no 4º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Jesus, o caminho para sua paz e a paz do mundo. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web Rádio Fraternidade e de outros instrumentos virtuais, nossos votos de muita paz. Ao terminar a Primeira Guerra Mundial, os estrategistas militares reuniram-se para um balanço e chegaram à conclusão de que aquela calamidade poderia ser considerada como a última guerra da humanidade. Analisando-se essa conclusão, 100 anos depois, constatamos que se equivocaram. Porque o ser humano é intrinsecamente belicoso. E o seu processo antropossócio-psicológico é feito através da luta. Desde quando surgiram-lhe as primeiras emoções, a característica inicial foi o medo na caverna. Enquanto se utilizava dos instintos básicos, comer, dormir, procriar, os automatismos fisiológicos encarregavam-se de mantê-lo na fase primária do processo evolutivo. Mas, de repente, a evolução inevitável despertou-lhe a primeira emoção. E essa emoção foi denominada medo. Porque ele percebeu só então que, de repente, alguém caía na intimidade da caverna, decompunha-se, desaparecia. Outros eram devorados pelas feras, vitimados pelos fenômenos sísmicos, destruídos por diversos que chegavam de outras tribos. E o medo assenhoreou-se desse ser que passou a examinar o mundo pela primeira vez, através da emoção. E a psicologia contemporânea, na antropologia, assevera que este princípio racional, o temor, seria responsável pelo imenso elenco de manifestações que conduzem à violência, à desconfiança, à agressividade, à competitividade, o desamor, o ódio, o rancor, a vingança. E nesse painel natural da evolução, a segunda emoção foi a ira, porque o medo leva o indivíduo a irar-se, graças ao instinto de conservação da vida. E a ira
responderia logo depois, por uma série de fatores dissolventes na personalidade e no processo interior de crescimento intelecto-moral. Por fim, mais recentemente, o ser humano descobriu o amor e nasceu nele, à semelhança do que ocorria com os animais, o sentimento de amor a partir da delivrance na maternidade. Quando alguns animais, devorando a placenta que acompanhara o filho, lambia-os, na atitude da mãe generosa que no futuro irá transformar esse gesto no ósculo de gratidão e de afeto à vida. E o ser contemporâneo, agora munido dessas três emoções básicas, começou a perguntar-se de onde viera, para que viera e qual o destino que o aguardava. Na intimidade dos santuários do passado nas cavernas, os xamãs saudavam o dia na representação da vida que se renova. Cada amanhecer é um espetáculo de vida, rico de bênçãos, de oportunidades. E desde então, aquelas emoções criaram o pensamento filosófico, procurando interpretar qual é realmente o objetivo essencial da vida. Transcorridos milênios de interrogações, chegamos à hora culminante da evolução tecnológica pela ciência, das reflexões profundas pela ética filosófica e das grandes emoções pela fé religiosa. E então esse ser da atualidade, que procurou entender a vida fora do seu planeta e que tem viajado na busca de outras galáxias, assim como o universo microscópico apresenta uma paisagem ainda muito conflitiva, aquela que leva à insatisfação, porquanto o processo de evolução tecnológica, intelectual, científica, se lhe proporcionou voar na direção das estrelas, não logrou fazê-lo buscar o Deus que dorme no seu mundo íntimo. Propiciou-lhe as viagens fascinantes para o exterior, mas não deu coragem para examinar os abismos que ainda se encontram nos pântanos da sua mente, na linguagem da psiquiatria moderna. Por quê? O homem das estrelas ainda fosila nos pântanos da degradação humana. Porque a guerra ainda é um instrumento de combate, desde os conflitos internos, guerra interior, até aqueles conflitos que atingem as grandes nações, as calamidades mortíferas mundiais. O egrégio codificador da doutrina espírita, na lei de destruição, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que cuida das leis morais, interrogou as entidades venerandas, conforme a questão 742, o porquê da guerra. E as mesmas entidades veneráveis redarguiram pela predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e da mulher,
e o desbordar das paixões inferiores. E o que pretende Deus com a guerra? Diremos, na interpretação da palavra dos seres angélicos, despertar a criatura rebelde para as realidades da consumpção carnal e da legitimidade da vida transcendente, que é a vida em espírito. Diante dessas reflexões, veio Jesus à terra proclamar o reino da paz. Ergo-vos bonus pastor. Eu sou o bom pastor, e sem a menor preocupação com as consequências que pudessem trazer-lhe a decisão de pastorear um rebanho de lobos vestidos de ovelhas, ou de ovelhas ainda inaptas para a generosidade. Ele permite-se ser a ovelha do holocausto, para que possamos compreender que a existência física mais longa é sempre muito breve na realidade cósmica. E se faz indispensável aproveitar o périplo carnal para tornar essa divina fagulha que jaz no ser realmente o Deus, com letra minúscula, que procede do Deus, inteligência suprema, causa inicial de todas as coisas. Ante este prelúdio, gostaria de volver à Primeira Guerra Mundial, considerada até então a mais terrível, superada posteriormente nos anos 39 e 45 e continuada na tragédia do cotidiano. Vemos, por exemplo, as filosofias de ocasião, nesse momento de angústia, apresentarem soluções apressadas, também através da guerra. E ainda líamos que, além da devastação causada pela tremenda armadilha da guerra atômica de Hiroshima e de Nagasaki, a criatura humana, nestes anos praticamente denominados de paz, experimentou 116 guerras. E, neste momento, a Unesco relata que existem mais de 30 pontos de guerra no planeta que ainda não logrou a paz. Então, lembrando-nos das calamidades da guerra, 1914, 1918, gostaria de reportar-me a uma outra que passou quase despercebida e que mereceu do Papa Francisco, há 1 ano e meio, considerações muito graves em torno do genocídio praticado pelos turcos em plena guerra entre os anos 1915 e 1916, quando um povo que se encontra num dos enclaves do seu país foi terrivelmente mutilado. E em menos de 2 anos, este povo teve assassinadas 1.500.000 vidas, que lhe jazem na memória até hoje, atormentadamente. É a respeito dessa pequena guerra que a política da época fez um grande silêncio para evitar complicações mais graves do tumulto que tomou conta da terra. Desejo referir-me a um domingo pela manhã, em uma pequena aldeia do enclave de pessoas que não pertencem
ao mesmo gens da veneranda e tradicional Turquia. Um pelotão dirigido por um homem de baixa estatura invade uma propriedade rural selvagemente e, chegando à sala em que está reunida a família para o de jejum, o cavalheiro que comanda o pelotão saca do revólver e, sem uma palavra sequer, mata o chefe do clã. De imediato, mata no extremo oposto da mesa, veneranda mulher. E toma de duas jovens, respectivamente de 12 e de 15 anos, e delineia um futuro trágico para as suas existências. Armenos, esses familiares experimentam o horror de uma guerra contra seu povo, pelo crime de ser um povo que não tem pátria, que foi localizado ali por circunstâncias políticas, oportunamente. E a menina de 15 anos é arrastada pelos cabelos escada abaixo, na posse do sicário, enquanto a mais jovem é atirada à tropa esfaimada, que a estupra, a vilaniza e a assassina no albor da juventude. Passam-se os anos. O enclave dos armenos continua até hoje, imolado, perseguido, e o Papa levantou a sua voz audaciosa para profligar as nações que permitem esse genocídio em o silêncio político de interesses econômicos grupais. Mas a roda do destino continua a sua movimentação. E aproximadamente 12 anos após, em uma grande clínica na capital do país, uma surpresa toma conta do administrador. Chega uma ambulância e dela é retirada uma maca na qual se encontra um homem em quase estado de putrefação, apesar de encontrar-se vivo. É turco, pertence a uma alta função pública. Ele foi ali trazido para que se lhe possa oferecer uma qualidade melhor de minutos, já que a morte era inexorável naquele mesmo dia. O odor da carne humana em putrefação asseveram que é pior do que o dos outros animais. E esse odor pútrido toma conta da sala de visitas. E o chefe da clínica vê-se aturdido, examina en passant o homem que é carregado na maca, enquanto os auxiliares usam máscara contra gases. E diz, mas este homem está morrendo. A carne putrefacta solta aos pedaços de uma enfermidade dermatológica não identificada. Não temos onde colocá-lo, mas de repente ele se lembra de uma parte isolada da grande clínica de Istambul e pede que o paciente seja levado para lá. Médicos, paramédicos, recusam-se em atendê-lo, porque a morte é logo mais, e tem medo de uma contaminação. O homem, o Lula, urra de dores. E o presidente da clínica, de repente, recorda-se de uma jovem enfermeira dedicada aos seus pacientes. Ei-la em atividade no fichário. Chama e fala da situação embaraçosa em que ele se encontra já, que os demais especialistas recusam-se
a atender a esse homem cadavérico, mesmo porque será inútil qualquer ajuda. Porém, reconhecendo dela os seus sentimentos de nobreza, pergunta-lhe: será você capaz de estar pelo menos perto para alguma necessidade? E ela, sorrindo jovial, rica de juventude, diz como não: eu jurei tornar a vida dos meus pacientes melhor. Eu comprometi-me em atendê-los em qualquer circunstância e tomando dos equipamentos de emergência necessários para talvez cortar as carnes que estavam caindo, fazendo uma limpeza. Não havia ainda um instrumental bom, nem uma asepsia rigorosa daquele 1926, 27 talvez, e partiu para as partes do fundo da clínica. Atendeu o paciente. Ele não morreu naquela tarde como era esperado. Nem no dia seguinte, nem na próxima semana, nem no primeiro mês. 6 meses depois, miraculosamente, ele teve alta. E veio agradecer ao diretor da clínica, dizendo que ia propor às autoridades máximas benefícios múltiplos para aquela casa de saúde. E o diretor, vendo as marcas na face daquela enfermidade cujas garras cruéis deformaram-lhe o rosto, ainda com o corpo cicatrizado, porém com deformidades visíveis, mas vivo, respondeu-lhe que não era necessário agradecer-lhe, porque, confessava, não acreditava na sua reabilitação, mas pedia-lhe que agradecesse àquela jovem que durante 6 meses ficou internada ao seu lado, silenciosamente, que nenhuma filha talvez fizesse por um dos seus genitores. Ele olhou-a, sorriu e disse: de fato, este é o anjo do silêncio. Quase nunca arranquei-lhe mais do que uma sílaba. Cuidou-me, cortou-me as carnes apodrecidas, até o sangue vir a flote nas carnes ainda vivas. Envolveu-me em tecido suave, em bálsamo, e por mais que eu desejasse fazê-la sorrir, ou dialogar para diminuir as minhas angústias, ela estava sempre em silêncio e dizia repetidas vezes: cumpro com meu dever. Eu irei dar-lhe uma grande oportunidade. Acercou-se-lhe e estendeu-lhe a mão. Senhorita, a enfermeira levantou a cabeça. Era uma cabeça audaciosa, adornada de olhos brilhantes como se fossem 2 estrelas, em um céu de turquesa, banhado por suave claridade prateada do luar. E tentou sorrir, mas não lhe estendeu a mão. Como a senhorita sabe, acabo de ter alta e gostaria de agradecer-lhe. Então, pelo menos, após 6 meses de convivência, sem uma conversação, gostaria de ouvi-la em alguma coisa. E ela, se mantendo silenciosa, respondeu: excelência, eu não tenho o que falar. Oh, noto que você não é turca. O seu acento é o acento especial. Falo turco muito bem, porém com a sonoridade de um outro idioma. E a senhorita, por acaso, é armena? Sim, excelência. Eu sou armena. Oh, comprazo-me em apertar-lhe a mão, que ela não te estendeu. Eu estive na Armênia, eu estive na sua pátria, no passado 1915,
Quando estávamos em guerra, eu visitei a Armênia e conheci o seu povo gentil. Ainda me recordo da minha jornada armênia que me proporcionou galões do exército. E ela redarguiu. Eu me recordo de que eu conheço Sua Excelência. Mas como? De que forma? E no mês de setembro, em um domingo pela manhã, em uma casa de campo, em que uma família fazia o de jejum, de repente Sua Excelência se adentra com o pelotão e mata meu pai. Ato contínuo, mata minha mãe, diante do estarrecimento de mim e de minha irmã. Depois viola e atira a soldadesca que me faz recordar vampiros cruéis e me arrasta pelos cabelos ao seu bordel, onde outras jovens padeciam os desconfortos morais da sua sexualidade pervertida. Ele foi escrava, mas felizes foram meus pais e minha irmã, que morreram. Eles morreram porque perderam somente o corpo, mas Sua Excelência matou a minha alma 1000 vezes, apunhalou-me 1000 vezes, despedaçou-me os sentimentos 1000 vezes, e eu jurei que me vingaria de Sua Excelência. Lutei para não morrer, e consegui seduzir um guarda, e fugir do bordel, e fugir. Eu tinha que viver para me vingar, mas para me vingar da forma que eu havia sido assassinada interiormente. E então, quando eu aqui cheguei, você me reconheceu? Sim, Excelência. A vítima nunca esquece o algoz, embora o inverso não seja idêntico. Eu tive nas minhas mãos a oportunidade de matá-lo, de estrangulá-lo, de tirar as carnes podres, arrancando as vísceras. Olhei para o assassino de meus pais, para o homem que me destruiu a alma, depois de assassinar minha irmã. Mas não pude fazê-lo. Não pude fazê-lo porque eu me tornei cristã. Enquanto eu adotava a doutrina anterior, o ódio asfixiava-me, a vingança dava-me forças, recorri aos jornais, consegui identificar onde Sua Excelência vivia, fui fazer o curso de enfermagem para ter acesso a uma vida digna, transferi-me para Istambul, e Deus, o Deus da humanidade, mandou o miserável, o algoz da nossa família, para os meus braços. E quando eu o tinha tornada cristã, eu me recordei dele, de braços abertos na cruz. Perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Então, eu realizei o gesto mais avassalador da minha alma. Eu perdoei a Sua Excelência. Já não é mais Sua Excelência. Estendeu-lhe a mão. Quero apertar a mão do meu irmão. Não tenho o menor ressentimento, porque as leis de Deus, que eu ignoro, devem ter motivos especiais que me transcendem para toda esta circunstância. Sua Excelência abaixou a cabeça e a jovem deu-lhe um abraço fraterno, um abraço de paz, porque só é possível ter paz quando se ama, e somente se pode amar quando se é capaz de perdoar sem qualquer excogitação. Na obra
em que eu retirei essa história chamada perdão radical. Está uma pergunta: você perdoaria? Eu fiquei um mês perguntando-me se eu perdoaria esse homem, tendo agora no instante da vingança. E me recordei de um dos mais notáveis homens do século passado, Martin Luther King Jr. A vingança estraçalha o nosso coração, mas não nos devolve a paz que foi roubada. Então eu perdoei, percebi que seria capaz também de perdoar, não por mim, mas por aquele que a todo instante me dá uma nova chance. Pelo homem de Nazaré, de dúlcida voz, de presença marcante e de mensagem que modificou a estrutura da humanidade. Quando Ernesto Renan teve a oportunidade de escrever a vida de Jesus, ele que era ateísta, imortal pela Academia de Letras em França, poliglota, professor de grego da Universidade de la Sorbonne, a primeira coisa que ele pensou foi esta: quem é Jesus? Que homem é este que não coube na história universal? É o ser cujo berço divide a história, no antes e no depois. Também me recordei que esse próprio Ernesto Renan, no dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, o mais notável colégio de educação da Europa, ao dar a sua aula inaugural às inteligências mais brilhantes da França, começou seu discurso ipsis verbis: Jesus foi um homem incomparável. Nessa frase, ele agredia a tradição que asseverava ser Jesus Deus. Jesus foi um homem incomparável. Também ele atingia na religião dogmática da França o mistério da Santíssima Trindade. Mas ele falou a respeito deste homem incomparável e escreveria a sua vida em 3 tomos, dando calor humano como a nenhuma outra personalidade alguém conseguiu dar. A vida de Jesus, comentada por Allan Kardec na Revue Spirita, em 2 belos artigos, é um poema a esse homem que reverteu a história da humanidade. Porque até ele, o poder era da força, os valores eram do poder, e as criaturas eram vítimas das organizações poderosas e destrutivas. Ninguém na história universal antes dele teve a preocupação com as massas, com o povo, a gentalha, a ralé, aqueles que eram esmagados durante milênios desde os primórdios, os fracos, os frágeis, os débeis. Mas a sua preocupação foi erguer a sublime canção da montanha e tornar bem-aventurados os simples de coração, os pobres em espírito de competitividade, os pobres em espírito de orgulho, de poder, aqueles que amam e que são espezinhados, cuja presença mal cheirosa desagrada a pituitária refinada dos poderosos. É deles o reino dos céus, porque eles têm a consciência de paz. Ainda me recordo
que em Uberaba, certa feita, eu vi Chico Xavier abraçar um psicopata desdentado, mal cheiroso, em trapos, sorrir com ele, acarinhar-lhe a cabeça em feridas purulentas e perguntar com toda ternura: caminhou muito? E ele disse: muito, seu Chico, muito, para chegar na hora da reunião. E cheguei e vi a multidão que ali estava para receber bênçãos afastar-se assintosamente do homem mal cheiroso que lhes desagradava a presença. Então pude acompanhar o asco e alguns semblantes formosos que também um dia se vão decompor. Quase um reproche a Chico Xavier abraçar aquele homem imundo das estradas. E no sorriso de uma criança franca e bela, o iluminado médio dizia: que bom, você não falta nunca. E ele sorriu. E mais tarde, bem mais tarde, anos depois, eu perguntei-lhe: mas eu não tenho notado nos últimos tempos, quando é que venho, aquele nosso irmão que caminhava muito. E o Chico Xavier, tomando minha palavra: aquele das estradas longas? Eu disse: aquele, Chico. Uai, Divaldo, ele desencarnou e foi recebido por Jesus, pessoalmente por Jesus, porque ele vinha de uma história desde os primórdios de Roma, esmagando Israel naqueles dias de Herodes o Grande, e tendo alcançado uma situação brilhante, ele percebeu que por volta das cruzadas havia cometido alguns delitos graves que lhe tisnavam a alma grandiosa. Então pediu para reencarnar nas palhas da miséria, para vir na pocilga, a fim de fazer que o corpo sublimasse a alma e que o desdém dos poderosos aureolassem-no de alegria de viver. Eu sempre o abracei, porque o abraço dele me fazia bem. A sujidade era de fora, a alma era cândida. Era um homem portador de paz, recebia pedradas, perturbações de crianças e de cães, de adultos e de poderosos, e nunca revidou. Diziam que ele era psicopata, mas nós conversávamos em identidade intelectual e sorríamos daqueles que se jactam de um falso poder, de um ignoto saber. Ele tinha paz, porque estava na realização sublime de um resgate de amor no abençoado planeta terrestre, a nossa escola, na qual desenvolvemos os valores éticos para a plenitude. Então a paz que ele veio trazer é bem diferente da paz negociada em Davos, ou na sala dos espelhos em Versalhes, ou no gabinete de um dos palácios do Kremlin, porque essa é a paz aparente e mentirosa. E ele veio trazer a paz da consciência tranquila, do coração afervorado. Essa paz da consciência perfeitamente lúcida, de que estamos na Terra com a finalidade de torná-la melhor, através da nossa transformação moral para as estrelas, de fazer que o mundo seja cada vez mais rico de luzes, proporcionando-nos as bênçãos mais grandiosas a que podemos aspirar, e preparando o advento da era nova, quando deixaremos o mundo
de provas e de expiações, para então desfrutarmos do glorioso mundo de regeneração que se vai acercando. Não é ele vai acontecer, está acontecendo. A grande batalha de Lúcifer contra as hostes do bem está dentro do nosso coração, está em nossa família, em nosso trabalho, nas ruas, entre as nações. Há poucos dias cheguei de Berlim, a Berlim das tradições da Segunda Guerra Mundial, a Berlim da República Democrática proposta por Stalin, a Berlim do Muro, que pude aspirar o ar mefítico de natureza psíquica que paira sobre a capital da Germânia, ainda hoje, mais de 70 anos depois das calamidades ali vividas. Estive no Palácio de Potsdam, onde foi firmada a paz e onde o muro em Berlim ceifou milhares de vidas em nome da paz. Esta é a paz enganosa da política, não é a doce paz da solidariedade preconizada por Jesus. Somente Ele pode dar, porque Ele nos deu os instrumentos sublimes para lográ-la, que são os textos do seu Evangelho, as suas lições, para esculpirmos no ádito dos nossos corações, para fazer que elas penetrem em nós, tornando-nos criaturas melhores, verdadeiramente cristãos, porque o verdadeiro espírita é indubitavelmente o verdadeiro cristão, através de cuja existência faz da mediunidade, que é um exercício santo, a grande ponte entre o mundo longínquo e o mundo propínquo, na solidariedade do amor fraternal. Então, reflexionando sobre este 4º Congresso Espírita de Uberlândia, para poder falar sobre a paz pessoal, não podia esquecer que a grande paz do mundo depende de mim, depende de você, de cada um de nós. E o nosso afã para conquistá-la é de cada instante, de todo momento, de cada hora. Não posterguemos, pois, o perdão que deveremos doar. Não posterguemos o momento de ajudar, de enxugar lágrimas, suores, de abraçar a dor, esta grande mestra da nossa vida, de aceitar as injunções dolorosas, pacificamente, olhando como a criança os dias do porvir que estão chegando. Esta é a hora de nós, os espíritas, mudando a nossa atitude perante a vida, mudarmos o mundo. Não esperemos que o mundo mude, mas mudemos nós para que o mundo seja melhor. E pedir às entidades venerandas que administraram este congresso, para que fizessem da minha palavra uma ponte de ligação entre as nossas aflições e o divino bálsamo das mãos de Jesus. Eu venho, disse ele, para que tenhais vida, e vida em abundância, para que enxugadas sejam nossas lágrimas, nosso suor, e acalmadas as nossas ansiedades, porque Ele ainda é o caminho para a verdade e para a vida, e ninguém chegará a Deus senão através dEle. Essa paz que é fundamental para a nossa vida, em a doutrina espírita, através da lúcida
expressão do Evangelho, nós a encontramos e somos afortunados em possuí-la. Razão que nos leva a dizer: meu Deus, eu somente tenho que agradecer, que dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelos olhos que veem a terra em todas as flores, nos seus matizes e cores, e que permite ver o meu amor. Mas diante dos meus olhos eu detecto os cegos que não podem enxergar, e por eles eu me ponho a orar, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles voltarão a enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se ouvida nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que na vida nova, depois desta prova, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome renuncia com dulce da emoção, diante da minha faculdade de falar. Pelos infelizes que sofrem de afasia e não cantam nem falam de dia, eu quero rogar, porque eu sei que depois desta dor, eles também viverão o amor. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de carícia, pelas mãos de sinfonia, pelas mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar, mas diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, da outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar, meu doce cantinho, meu poeta, meu ninho, seja ele uma mansão, um palácio, um duplex, o que for, um bangalô, uma favela, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é tão triste a solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me cobrir, nem uma cama para deitar, nem um cão ou um gato para me acompanhar, nem assim eu maldirei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.
nossa eterna gratidão pela participação do amigo, tão querido irmão, Divaldo Franco, que permanecerá aqui conosco, onde fará a prece de encerramento daqui a pouquinho. E agora nós iremos assistir a um vídeo da Mansão do Caminho. No dia 4 de abril de 2016, um grupo de espíritos muito infelizes acercou-se-me e desafiadoramente me disse: iniciamos hoje uma guerra. A guerra contra a esperança. Anote a data. Nós convidamos agora Rubens de Castro, diretor da Web Rádio Fraternidade e idealizadora do Congresso Espírita de Uberlândia, para uma rápida fala. Está acabando, né? Mas a nossa eterna gratidão a todas as pessoas que ajudaram a construir esse evento. A gente sabe que não é fácil fazer um evento desse porte, e nem nós esperávamos que chegaríamos a esse tamanho. Então, você que está aí do outro lado, congressista, tudo isso que você está vendo aqui só foi possível porque a sua inscrição possibilitou a gente montar essa estrutura. Então, você tem um papel fundamental. A cada uma das pessoas os voluntários, os funcionários de todas as empresas que nos auxiliaram, gratidão, porque se vocês não tivessem doado, a gente também não teria conseguido manter a harmonia nestes dias. E eu vou sintetizar a fala minha num bilhete que a gente recebeu hoje. Queridos irmãos da Web Rádio Fraternidade, vim de muito longe para conhecer este evento. Um amigo do Sul fez propaganda muito positiva que despertou meu interesse. Gostaria de agradecer, parabenizar os organizadores e todos os colaboradores que colocaram seu tijolinho de amor nesta bela obra. Em cada detalhe deste evento tem um toque de carinho, de cuidado, que não escapa aos nossos olhos. Com certeza, volto para o coração da floresta, levando muito aprendizado e a alma alimentada de muito carinho e fraternidade. Recebam um afetuoso abraço do tamanho do gigante verde de onde venho, o Amazonas. Com carinho, Sandra Moraes. Obrigado. É o nosso agradecimento. E não se esqueçam de que tudo aquilo que nós ouvimos nesses 3 dias não pode ficar guardado junto de nós. Mais do que falar de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nestes dias, urge viver a mensagem do Cristo. Nestes tempos que nós estamos vivendo, que todos aqueles com os quais nós nos relacionarmos,
que possam enxergar na gente cartas vivas daquele que é o nosso modelo e o nosso guia. Obrigado. Nós convidamos o amigo Divaldo Franco para proferir algumas rápidas palavras e a prece final do evento. Pedimos que, ao final da prece, vocês permaneçam sentados, pois nós teremos uma grande surpresa a todos. Senhor Jesus, assinalaste-nos com a tua mensagem em brasa viva. O amor seria o nosso cartão de identidade, através do qual todos saberiam que somos teus discípulos. E durante esse período largo, temos tentado corresponder à tua sublime expectativa. Muitas vezes ouvimos-te o chamado e falhamos, abandonando-te na cruz da nossa ingratidão para atender às paixões dissolventes que nos desesperavam. Compreendemos infinitamente o nosso dever de servir, mas sempre utilizamos do teu nome para servir-nos, levando a tua mensagem ao ridículo, ao opróbrio. Hoje, bafejados pelas claridades do mundo espiritual, o Espírito de verdade nos conclama ao amor, ao estudo, ao serviço da caridade. Aqui estamos, após esta tentativa de reorganização interior para construirmos um mundo novo. A tua confiança enseja-nos, mais uma vez, o trabalho de redenção, que isto nos escapa de um momento para outro, por ignorância ou por negligência. Agradecemos-te a imerecida honra de nos encontrarmos na tua seara, mais uma vez, a fim de atingirmos as metas que ficaram do passado. Apiada-te das nossas imperfeições e distende
o teu olhar magnânimo sobre nós próprios, sofredores e necessitados, ajudando-nos a escalar a montanha da sublimação evangélica, superando o ego perturbador e cruel e as marcas das imperfeições pretéritas. É com esta emoção que encerramos este conclave em nome dos espíritos espíritas, em nome dos trabalhadores que ostentam a tua bandeira na espiritualidade, em tentativas contínuas de iluminar a terra, nossa querida mãe, no atual processo de desenvolvimento moral. Com este sentimento de gratidão, colocamos o ponto que suspende os trabalhos nesta forma para prosseguirem nas canções de amor e de caridade em nossos corações. Filhas e filhos dos sentimentos bons, ide e vivei o Evangelho. Pregai-o pelo exemplo. A humanidade necessita de Cristo, hoje, mais do que nunca. Não tergiverseis, nem postergueis o vosso momento de santificação. É agora, corações queridos. Em nome, portanto, deste a quem amamos e a quem procuramos servir, abraçamos todos os servidores do bem, declarando encerrado o nosso congresso. Muita paz. Com os votos de carinho, o servidor humílimo e paternal, Bezerra de Menezes. Está encerrado o 4º Congresso Espírita de Uberlândia. Muita paz.